Veja o que mudou em relação ao Redmi Buds 5 Pro, agora nessa nova geração de fones da Redmi. Redmi Buds 6 Pro tá um fone bem interessante, mas será que vale a pena trocar? Será que vale a pena qual dos dois modelos, dentre as opções que a gente tem hoje no mercado e, claro, dentro do preço praticado entre os dois modelos. Houve algumas melhorias sim na qualidade de áudio, o áudio ficou um pouco mais cristalino em todas as frequências, em todas as faixas de áudio, né? Médios, os agudos, os graves. Porém, os graves eu achei que ele ainda estão um pouco mais interessantes no Redmi Buds 5 Pro. Isso pro meu gosto, pessoal. Eu gosto de um áudio, de um grave, na verdade, mais pesado. Aqui no Buds 6 Pro, ele é um grave mais, que eu posso dizer? Mais dinâmico, eu diria, né? E como melhorou, né, adicionou mais um terceiro driver no Buds 6 Pro, então ficou tudo mais equilibrado. Como no Buds 5 Pro é só dois drivers, um de 10 e um de 11, esse de 11, digamos, para os graves, e o de 10 para os agudos e médios. Já no 6 Pro, como tem um terceiro driver, que são dois de 6.7 mm, então ficou um áudio um pouco mais, mais balanceado, digamos assim. Então os graves tão presentes, tanto quanto o 5 Pro, mas ele ficou um pouquinho abaixo do 5 Pro. Então se você gosta de um grave bem pesado mesmo, bem maçudo, o 5 Pro tá melhor nesse ponto. Agora em relação à autonomia da bateria, que é outro ponto bem importante, né, que é o tempo que você vai conseguir ouvir o fone ali com a única carga, tirou da case, colocou na orelha. No Redmi Buds 5 Pro eu obtive uma autonomia de 6 horas e meia, isso aproximadamente, né? 6 horas e 31 minutos ali. Um valorzinho quebrado eu arredondo para ficar mais fácil a gente lembrar. Isso, né, com volume 100%, tudo no pré-definido, fone com 100% até zerar. Já no Redmi Buds 6 Pro eu obtive uma autonomia de 7 horas aproximadamente, 7 horas e 12 minutos. Não é um valor quebrado ali, eu arredondo para ficar mais fácil. Então houve uma leve melhora na autonomia da bateria. E outro ponto também que os dois têm supostamente um carregamento rápido, né? No Buds 5 Pro, com 10 minutinhos, né, o fone descarregou por completo. Tirei da orelha, coloquei na case. Ele proporcionou apenas só 1 hora e 20 minutos, pessoal. Então é bem fraco nesse ponto, né? Nesse carregamento da case. Fora da tomada, da forma que tá aqui, ó. Tirei da orelha, tá zerado, coloquei 1 hora e 20. Já o Buds 6 Pro, ele tem de fato um carregamento rápido, com apenas 10 minutos na case também, do mesmo padrão, contado de relógio. Eu coloco o temporizador, fico esperando, acabou os 10 minutos, eu já tiro. Então é milimetricamente, né, calculado. Eu obtive uma autonomia de 2 horas e 22 minutos. Então tá bem mais interessante, né? Mais de 1 hora, em resumo, a mais do que o modelo Buds 5 Pro. Agora outro ponto que seria o cancelamento de ruído também no Buds 6 Pro melhorou, e melhorou porque ele tem modos adaptativos, ele atualiza em tempo real, é muito bacana. No Buds 5 Pro você tinha aí um cancelamento de ruído de 52 decibéis, agora no Redmi Buds 6 Pro você tem um cancelamento de ruído de 55 decibéis. Então ele melhorou aí 3 decibéis, digamos assim, mas na prática de fato entregou uma qualidade um pouco melhor. O modo adaptativo dele, agora você tem uma faixa e você consegue definir milimetricamente. Então você tem o mínimo e o máximo. Ele atualiza em tempo real. Então você está com o aplicativo aberto, você vê a barrinha dele, né, correndo ali de acordo com o ruído. Então à medida que eu vou falando, que é o que vai estar mais alto aqui no ambiente no momento, ele vai adaptando ali de acordo com a minha voz, por exemplo, né, de acordo com o ruído do ambiente. Então é um fone bem melhorado, digamos assim, né? O 5 Pro já era muito bom, o 6 Pro veio com basicamente tudo que o 5 Pro tinha, com algumas melhorias, né? Com alguns refinamentos, tanto na bateria, tanto no cancelamento de ruído, tanto na qualidade de áudio que eu falei para vocês. Embora, para quem gosta de um áudio mais pesado, o 5 Pro, na minha opinião, ainda tá melhor. Então, se fosse para mim falar, não, eu vou pegar esse fone para mim hoje, dentro do que eu gosto, embora o 6 Pro trouxe algumas melhorias, mas falando só da qualidade de áudio, eu pegaria o 5 Pro. Agora em relação à estética do fone, da case, a case eu peguei uma unidade toda branca, aqui algumas informações, né, de triplos drivers sound, botãozinho para efetuar o reset, porta USB-C. A case ela ficou um pouquinho mais gordinha e um pouquinho mais alta, mas nada que atrapalhe a usabilidade no dia a dia.
O fone em si também, vou mostrar para vocês, mas ele ficou um pouco maior, né? Como agora aqui dentro tem 3 drivers, então de fato tem que ter mais espaço para acomodar tudo. Aqui a saída do alto-falante, né? Um tom de dourado. Os detalhes nesse modelo todos em dourados. Aqui o nomezinho, o L, né, de esquerdo, e o nome Redmi também em tons de dourado. Então ficou bacana esse novo modelo, né, esteticamente. Ergonomicamente também na minha orelha ficou uma ergonomia muito boa. Borrachinha em questão, né, para minha ergonomia eu tive que utilizar a maior que vem na case, mas ficou filé 100%. Não atrapalhou, não incomodou e deixou uma experiência, né, de 100% aí de aproveitamento. Outra novidade para esse modelo é esse LED indicativo. Então, à medida que a gente vai consumindo a bateria da case, esse LED ele vem reduzindo, né, até próximo de ficar aqui do lado esquerdo. E ao utilizar ele para carregar também, essa barrinha vem crescendo. Ela começa inicialmente bem pequenininha aqui do lado esquerdo e vem preenchendo até ficar completamente, né, completa, sinalizando que está completamente carregado. Agora o 5 Pro é um fone também muito ergonômico, a grande maioria de vocês já conhece. E é uma case muito bonita, né? Até mais bonita talvez do que o modelo 6 Pro, que são cores diferentes, é claro, mas também tudo igual, botãozinho de reset, porta USB-C, o LEDzinho, o fone em si é mais ou menos a mesma proposta, a mesma ergonomia, ele só é levemente menor aqui, né, nessa estrutura que vai dentro do seu ouvido. Borrachinha também em questão, esse modelo eu utilizei uma borrachinha maior possível, driver basicamente é o mesmo tamanho, né, a saída do alto-falante. Então é bem confortável os dois modelos, né, ergonomicamente, claro, na minha orelha. Aqui no modelo 5 Pro, detalhes em mármore. Então é um fone mais bonito, eu diria, né? Tem alguns detalhes um pouco mais interessantes do que o modelo 6 Pro. Mas claro que na prática, no uso, né, isso não vai influenciar em nada além de fatores estéticos. E tá aqui, pessoal, os dois fones devidamente conectados. Aqui o da esquerda, Redbud 6 Pro, e o da direita, o Redbud 5 Pro. Esteticamente, né, as opções é tudo igual. Porcentagem de bateria do fone esquerdo, direito. Se eu coloco eles aqui na case, vai aparecer o do estojo também, né? Então, em relação a isso, tá tudo igual. Vamos deixar ele assim por enquanto. Aqui no modo transparência, é basicamente a mesma coisa. Som ambiente, melhorar voz e regular. Aqui houve uma leve melhora, né, na experiência com esse modo transparência, mas nada assim espetacular, né? Há no mercado alguns modelos que oferecem um modo transparência bem mais interessante do que os modelos da Xiaomi, em resumo, né? A grande melhora realmente foi no cancelamento de ruído, como eu disse para vocês. Aqui no Buds 5 Pro a gente tinha 3 opções, basicamente, né? O leve, aqui no meio o equilibrado e o profundo. Já agora no Buds 6 Pro, como eu disse para vocês, qualquer lugar que eu quiser arrastar e deixar, eu deixo. Então, claro que a gente quer ter uma experiência, né, ou a mínima possível, geralmente é dessa forma, ou no máximo aqui possível. Então, mas tem esse diferencial, né? Você consegue deixar em tempo real aqui onde você quer. Outra novidade, por exemplo, se eu deixar aqui, ó, vamos deixar aqui tudo no leve e aqui no leve, vamos ativar o modo adaptativo nos dois. Aqui já mudou para o meio, ó. E aí, na verdade eu tenho que tirar eles aqui, né? Tirar eles aqui, porque senão não vai funcionar. Beleza, vamos deixar ele aqui. Aqui ainda tá no leve. À medida que eu vou falando, vou colocar um de cada lado aqui, né? Só para simular um uso. Beleza, coloquei os dois aqui nos modos adaptativos. E aqui, como eu disse para vocês, ó, vou desativar no Buds 6 Pro. Ele tá lá no leve. Vou ativar. Com o simples fato de eu estar falando, ele vai mudar aqui mais ou menos para o meio. Ele fica adaptando de acordo com da forma que ele acha. Ó. Então ele subiu um pouco mais. Vou tentar falar um pouco mais alto, né, para ver se ele vai para o máximo ali possível. Ainda não foi. Então realmente ele vai adaptando de acordo com o jeito que ele acha que deve. Aqui no 5 Pro ele manteve ali no equilibrado, né? E aqui está um pouquinho acima do meio, digamos assim. Então essa é uma das novidades. Aqui nos dois modelos tem a opção do cancelamento de ruído personalizado. Aqui tem esse passo a passo chato, né? Eu tenho que colocar os dois aqui na orelha. Então
a experiência no 5 Pro, ele é um pouco mais travada, eu diria. Então, cada coisa que eu vou fazer, eu tenho que parar e fazer algum outro processo. Aqui não, aqui ele já deu, enfim, concluído, aí ele deixa habilitar. Aqui não, porque ele já habilita por padrão normal, sem precisar fazer nada, né? Tirar aqui os Buds 5 da orelha. Aqui em gestos é onde a gente tem uma outra novidade. Você pode perceber que aqui já tem um pouco mais de opção no Buds 6 Pro. Aqui tem o que sempre teve, né? O básico. Toque uma vez, né? No fone esquerdo e direito, é claro, né? 2 vezes, 3 vezes e pressione e segure. Pressione e segure é aquele padrão, cancelamento de ruído. Então você aperta e segura, né? Com o fone na orelha, é claro, ele vai ficar alterando entre o cancelamento de ruído e o modo transparência. Você tem, claro, a opção de ativar essa terceira opção e aí ficar alterando entre as 3. Isso, por exemplo, aqui está do fone esquerdo. A gente pode vir aqui do lado direito e definir o assistente de voz. Pressionei e segurei, vai abrir o assistente da Google ou a Siri aí pro iOS. Aqui também tem tudo isso, tudo igual. Porém, uma novidade agora para os Buds 6 Pro é deslizar no fone. Então a gente está com o fone na orelha, desliza aqui, tanto do lado direito ou esquerdo, ó, ou para baixo, ou claro, para cima. Ele vai aumentar e diminuir o volume. Então é bem interessante, né? É uma novidade para esses modelos. Isso aqui talvez pode ser adicionado no 5 Pro, mas a gente não sabe. Fato que no Buds 6 Pro já está funcionando. Outra novidade também que a gente pode verificar é em efeitos sonoros. Abrir aqui, aparentemente é tudo igual, né? Som adaptável, áudio dimensional, som, equilíbrio de som na verdade. Clicando aqui, isso aqui, ó, um outro empecilho que eu disse para vocês. É muito chato, eu quero mexer aqui no meu aplicativo sem estar com o fone na orelha. Não, no Buds 5 Pro, se eu não colocar os dois na orelha, ele não libera. E aí agora ele foi. Em relação a isso, né, é tudo igual. Os modos personalizados tem aí 8 faixas para o usuário personalizar o áudio da forma que ele preferir, né? Perdão que eu saí aqui, vamos voltar lá. Tirei esse fone aqui da orelha para mim eu conseguir ouvir minha voz um pouco mais tranquilo. Vamos deixar aqui tudo no padrão, depois eu falo um pouco mais para você. Aí, ó, não deixa mexer em nada se o fone não tiver na orelha. Isso aqui é muito chato. Vamos limpar aqui, voltar pro padrão. Pronto, agora eu posso tirar. E aí uma outra novidade aqui, ó, no áudio dimensional. Aqui tem som imersivos nos dois modelos. Uma das principais vantagens do Buds 6 Pro é em relação a esse áudio dimensional. Melhorou bastante em relação ao Buds 5 Pro. Tá um áudio muito mais gostoso de ser ouvido. Aqui nesse áudio dimensional no 5 Pro, era um áudio chato de ser ouvido. Era um áudio que realmente não dava para ser consumido. A gente habilitando, né, vai abrir algumas outras opções. Outras novidades do Buds 6 Pro é o rastreio do movimento de cabeça e mais algumas opções para essa renderização de cena. Aqui no 5 Pro só tinha música e vídeo, que basicamente é o tradicional. Aqui tem para os jogos. Então, quando chegar o nosso Red Buds 6 Pro Gamer, eu quero testar isso aqui. Porque é um fone que já vai ser uma experiência completamente sem delay e testar de fato, né, como é que fica essa experiência para jogar. Então, essas são algumas das melhorias, né, das novidades que veio. Que o que eu consigo passar para vocês, né, do som imersivo é que realmente no Buds 6 Pro melhorou bastante. Assisti algumas séries, alguns filmes, vídeos até mesmo no YouTube. Ele faz um áudio, uma ambientação muito interessante. Essa renderização de cena, por exemplo, se você está ouvindo uma música, ele consegue simular como se você estivesse no show. Então você consegue perceber os sons vindo de um lado, de outro, dos instrumentos, da bateria, baixo, guitarra, enfim, a voz, né, do próprio cantor. Aqui fica um áudio mais bagunçado, eu diria. Então, no Buds 6 Pro conseguiu realmente deixar a experiência nesse ponto bem melhor, bem melhorada. E agora, como é padrão os nossos testes, fazer o teste de microfone para você realmente ficar 100% informado, né, de tudo que melhorou aí em relação ao Buds 5 Pro. Como padrão, pessoal, eu adotei aí o método de utilizar um aspirador de pó. Vou ligar ele aqui agora para você ver que realmente é muito barulhento. Eu tô com o microfone de lapela aqui, não tá com cancelamento de ruído, enfim. Da forma que eu tô ouvindo aqui é o que você vai ouvir, né? É um barulho realmente muito alto. Vou continuar falando, você vai ver que fica difícil você conseguir ouvir a minha voz. E realmente é um aspirador de pó bem barulhento. Você percebe que ele vai abaixando aos poucos, então é bastante interessante para você ver, né, de que forma que o cancelamento de ruído adaptativo dos dois fones consegue trabalhar em relação a isso. Deixa ele aqui de lado.
e testar primeiro aí o Red Buds 5 Pro para vocês e na sequência é o Red Buds 6 Pro. E agora conectado com o Red Buds 5 Pro, essa é a qualidade de áudio que ele vai conseguir captar para as ligações, videochamadas, enfim, é um áudio muito bom. Agora vou ligar aqui, como eu disse para vocês, o aspirador de pó, para você ver como é que trabalha o cancelamento de ruído, né? Tá ligado já, claro que você percebeu aí instantaneamente. Vou desligar ele aqui agora para você ver como é que vem voltando, né, o áudio à medida que o ruído vai cessando. O ruído vai demorando um pouco para parar, acabou de parar aqui agora. E aí, essa é a experiência, né, que você vai ter tanto agora com um ambiente silencioso e antes com um ambiente barulhento, digamos assim. E agora conectado com o Red Buds 6 Pro, essa é a qualidade de áudio que ele vai te entregar para as ligações, videochamadas, enfim. Também da mesma forma, pega o aspirador de pó. Vou ligar ele aqui já agora. Tá ligado? Claro, você percebeu aí de imediatamente. E essa experiência de áudio, né, que ele consegue entregar para as ligações e chamadas, enfim, com um ambiente barulhento. Vou desligar para você ver como é que esse áudio vem voltando, né, à medida que o barulho vai cessando. Acabou de parar aqui definitivamente o ruído. E é esse o áudio, né, que você vai ter em ambientes silenciosos. Pessoal, e é isso. Realmente ficou um vídeo bem completo para vocês, né? Falei de basicamente tudo que dava para ser falado. E o que eu diria? O Red Buds 6 Pro tá assim melhor, mas não justifica ainda o preço que ele está sendo vendido. E o Buds 5 Pro já está há um certo tempo no mercado, então já baixou bastante o preço. Então hoje, se você não tem nenhum fone, e dependendo da faixa de valor que você quer, pega o Buds 5 Pro, que ainda assim é um bom fone, tem uma qualidade de áudio sensacional. E para você que gosta de graves ainda, um grave mais pesado, Buds 5 Pro. Buds 6 Pro, né, trouxe umas melhorias, algumas novidades, né, melhorou, como eu disse para vocês, o cancelamento de ruído, a bateria teve uma leve melhora, com carregamento rápido, com apenas, né, 10 minutinhos na case ali, entregou 2 horas e 20 minutos aproximadamente. Então é bacana, né, você tirou ali rapidinho, ele descarregou, colocou para carregar, então proporciona aí mais de 2 horas, é bacana. Melhorou também, né, no som espacial dimensional, que é da forma que a Redmi coloca. Então tá bem mais interessante, bem mais gostoso de ouvir. Mas talvez você quer um fone só para ouvir música da forma tradicional, 5 Pro vai rodar beleza nesse sentido. Mas você quer um fone um pouco mais completo para assistir um filme, uma série, tem uma imersão, uma sensação bacana, mas 6 Pro tá melhor nesse sentido. A outra novidade também, aumentar volume, né, pelo toque aqui do fone, é bacana, né, é de fato uma novidade, mas não é uma coisa sensacional, não é exclusividade, né, do fone da Redmi. Há outras fabricantes no mercado que oferecem essa opção, mas tem, tá bacana, ok. O que eu posso dizer? Rastreio de cabeça, né, também te deixa com a experiência um pouco melhor no Buds 6 Pro. Então você tá com o fone na orelha, então se você vira a cabeça, o som fica mais de cá, se você vira, vai mais para cá. Então você tem uma experiência real, né, da forma que é na vida real. Então se tem uma caixa de som aqui desse lado eu tô com o som mais alto. Então se eu viro, né, então simula um pouco da realidade, é o que o Buds 6 Pro tá fazendo e tá fazendo com uma maestria. E como eu disse no início do vídeo, em relação à qualidade de áudio, ficou tudo mais bem definido. Nada tá roubando a cena, né? No 5 Pro acaba roubando a cena um pouco mais dos graves, mas para quem gosta, como eu disse, da forma que eu gosto, eu prefiro o 5 Pro. Mas ficou um áudio no Buds 6 Pro bem mais tudo definido, assim, um áudio bem mais gostoso de ser ouvido, né? Basicamente é isso. E é isso, microfones também você viu, então em relação a isso, você tira suas próprias conclusões, né, em relação à qualidade de áudio, qual que entregou uma melhor experiência. Uma novidade que eu vi pro Buds 6 Pro, só que em questão modo gamer, como ele tem aquele dongle USB-C, então fica sem delay, pelo que eu vi, uma novidade para ele vai ser possível utilizar como, por exemplo, um microfone desse de lapela, né? Porque ele está conectado ali, então tem essa conexão direta. Então o Buds 6 Pro Gamer vai ter essa opção. Quando chegar a gente vai testar tudo isso, vai testar em relação também ao 6 Pro normal, para ver se vai ter alguma diferença, né? Do Bluetooth para o wireless, digamos assim. Em resumo é isso, pessoal. Ficou um vídeo bem gostoso de fazer, né? Que eu gosto muito de testar esses produtos da Xiaomi, da Redmi, enfim. Mas bacana a experiência dos dois, enfim. Gostei dos dois modelos, né?
houve algumas melhorias, mas eu acho que ainda não vale a pena pelo preço. A verdade é essa. Futuramente, se baixar, se ficar preço a preço, que pode ser que aconteça, ou diferença ali de 10, 20 reais, aí sim você começa a pegar o Buds 6 Pro. Lembrando, os links de compra estão aí na descrição. Lembra sempre de dar uma olhada, né, conferir ali os valores atualizados, porque hoje, da forma que eu tô falando para vocês, realmente 6 Pro não vale a pena, a não ser que você queira, né, faz coleção, enfim, várias pessoas gostam de ter todas as opções, mas, e claro, né, gosta de ter, da forma que eu estou testando, gosto de testar os dois juntos, para ter noção da qualidade dos dois modelos, enfim. Mas os preços oscilam, então confere aí os valores atualizados. Beleza? No mais é isso, abraço a todos e até o próximo vídeo.